Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema para a nossa reflexão é uma existência realmente proveitosa. Quantas pessoas há subsistindo sem uma visão clara da razão de sua existência, subsistindo sem uma visão clara quanto ao futuro, pensando que a vida se resume ao aqui e agora. São bilhões de seres humanos subsistindo desconectados de Deus, órfãos espirituais, indivíduos centrados no eu, sem poder compreender o outro, incapazes de perceber as necessidades, incapazes de sentir a dor do outro, centrados naquilo que é material, comer, beber, vestir, habitar e ter prazer físico, centrados no sucesso falso desse mundo, buscando glória e um nome acima dos outros nomes, buscando ter um nome mais famoso, caídos na idolatria, chamando criaturas e também objetos de meu Deus, envolvidos com falsas religiões, metidos com doutrinas infernais, caídos nos laços do diabo, sem poder para escapar de uma destinação terrível. Em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em um certo sentido, a escritura que acabamos de ler contrasta a obra do Deus desta era com a obra do Deus verdadeiro. O resultado da obra do Deus desta era é a cegueira satânica. São bilhões de pessoas perdidas. Porém, o resultado da obra de Jesus Cristo é iluminação. O Evangelho revela Cristo, revela que Jesus é o Cristo, revela Deus. Em outras palavras, o resultado da obra do Deus verdadeiro é iluminação para que os seres humanos conheçam a Deus, conheçam a vontade de Deus e compreendam a razão de terem sido criados, compreendam a razão de existirem. A revelação de quem é Deus é transformadora. Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ponto número 1. A razão da existência de tudo. Leiamos Colossenses capítulo 1, versículo 16. Está escrito: Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A escritura que nós acabamos de ler ensina que todas as coisas foram criadas em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Em outras palavras, o sentido da existência de todas as coisas é Cristo. Portanto, a centralidade em Jesus Cristo é absolutamente fundamental. Pergunto: qual é a razão da nossa existência? A resposta nós encontramos na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 6. Essa é uma passagem central da Escritura Sagrada. Leiamos Efésios 1, de 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Os versículos que acabamos de ler peremptoriamente afirmam que tudo o que Deus fez, tanto a eleição antes da criação do mundo, como a predestinação para sermos filhos adotivos, fez para o louvor da sua gloriosa graça. Versículo 6. Em outras palavras, a razão da nossa existência é exaltação do Senhor. Que Deus receba culto e seja glorificado. Está revelado o propósito original de Deus no plano da criação. Qual é? Que seres humanos conheçam a Deus, louvem a Deus e glorifiquem a Deus. Graças a Deus, podemos reconhecer a grandeza da bondade do Senhor para conosco, que não merecíamos receber
Da parte de Deus, nada, além de condenação por causa do pecado. Mas, em vez de nos enviar ao inferno com toda a justiça, Deus nos salvou, nos introduziu em sua família, fez de nós seus filhos e filhas, abriu-nos a porta para a felicidade eterna. Isso é graça, isso é amor. Ponto número 2. O exemplo de uma vida desperdiçada. Em Lucas, capítulo 12, versículos 15 ao 21, a Bíblia documenta a chamada parábola do rico insensato. Nessa parábola, além de advertir contra todo tipo de ganância, Jesus ofereceu para a sua igreja o exemplo de uma vida desperdiçada. Apesar da grande colheita em sua propriedade, ao invés de louvar ao Senhor, ao invés de dar graças a Deus e regozijar-se pela ampla capacidade que lhe fora oportunizada de fazer o bem, o rico insensato, movido por ganância, limitou-se a se preocupar com o que poderia fazer com vistas a acumular mais para si mesmo. Em vez de dispor das riquezas de modo piedoso, ficou preso pela ambição de dar a si mesmo prazeres carnais e a satisfação de apetites temporais. A sua decisão final foi construir celeiros ainda maiores e juntar todo o produto daquela safra em benefício próprio. O agricultor não foi, de modo algum, capaz de expressar gratidão a Deus pela colheita farta. Não foi capaz de pensar na glória de Deus. Não foi capaz de expressar qualquer disposição em repartir riquezas com seus semelhantes. Não foi capaz de pensar em ninguém além de si mesmo. Disse Jesus, Lucas capítulo 12, versículos 15 ao 21. Leiamos. Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Presas por aquilo que é temporal e físico, e sempre buscando satisfazer os seus próprios desejos pessoais, carregados de egoísmo, algumas pessoas jamais ponderam sobre a possibilidade de miséria no porvir. Não impõem quaisquer limites às suas ambições terrenas. Seguem sempre buscando meios de ampliar indefinidamente o próprio estilo de vida. Se a ambição de qualquer pessoa estiver centrada nela mesma, centrada em acumular bens, centrada em descanse, coma, beba e alegre-se, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ponto número 3. O exemplo de uma vida realmente proveitosa. Leiamos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Escreveu o apóstolo Paulo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O texto que nós acabamos de ler aborda a perspectiva de conclusão iminente da jornada terrena da vida do apóstolo Paulo. Depois que se encontrou com Jesus Cristo, Paulo encontrou a resposta para a sua vida. A vida de Paulo foi totalmente transformada. De perseguidor da igreja e algoz dos santos, Paulo progrediu para se tornar o mais influente dos apóstolos. Paulo recebeu iluminação, encontrou graça para enxergar além da presente jornada
e fez com que a sua vida valesse para o que deveria valer. É importante pensarmos hoje sobre o que temos feito com os talentos que Deus tem confiado a nós. Essa terra não é o paraíso. Essa terra é um campo de batalha. Se vivermos em sintonia com a vontade de Deus, seremos felizes por estarmos realizando aquilo que Deus quer ver realizado. E quando fecharmos os nossos olhos e partirmos, estaremos mais felizes ainda, eternamente felizes. Gostaria que você entendesse. Número 1. A marca de uma existência realmente proveitosa é o relacionamento pessoal com Deus, que conduz ao conhecimento de sua vontade, que suscita a conformidade com Jesus Cristo e também a glorificação do Senhor. Número 2. Deus, e não o homem, é a razão de existir tudo que existe. O que quer dizer isso? Que a centralidade da vida em Jesus Cristo é absolutamente essencial, é inegociável, é vital. Número 3. A vida centrada em Deus irremediavelmente nos conduz em direção aos nossos semelhantes, com o Evangelho de Deus, que é Cristo, a resposta e a solução do céu para os problemas que pessoa alguma pode solucionar: separação, morte, inferno e Satanás. A solução é somente Cristo. Oremos. Pai, nos conceda a graça de passarmos mais tempo em sua presença, orando, desfrutando e ouvindo. Que possamos ter a centralidade de nossas vidas em Jesus Cristo e dar glórias ao Senhor em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir. Que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar. Até o próximo vídeo. Graça abundante.